Fala galera, beleza? Gui Boêmio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Galera, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com o filtro RC na configuração de um passa-baixas e hoje nós vamos determinar quem é a frequência de corte desse tipo de filtro, que também é conhecida como frequência de meia potência. No entanto, no contexto aqui de filtros passivos, passa-baixas ou passa-altas, essa frequência ela é denominada como frequência de corte, que ela é basicamente um divisor entre o que são baixas frequências e o que são altas frequências, e ela é representada aqui por ômega-c. Vou colocar aqui no cantinho superior direito, onde eu fiz os rabiscos em vermelho, ó. A gente costuma representar elas, a frequência de corte, dessa forma aqui, ó. É o ômega-c, o Czinho ali de corte. E agora vamos recapitular algumas coisas que nós vimos na aula passada, pessoal. Nós estamos analisando esse tipo de filtro aqui, ó, um filtro RC, composto aí por uma fonte, um resistor e um capacitor. E se nós estivermos trabalhando com a configuração em passa-baixas, isso aí eu comentei na aula passada, mas não custa nada reforçar. Se eu estiver trabalhando com uma configuração em passa-baixas, eu devo pegar a saída aqui, ó, a tensão de saída é a tensão de saída no capacitor. Por que eu estou falando isso? Porque se eu pegar a tensão de saída aqui no resistor, isso aí vai ser um passa-altas, que é conteúdo das próximas aulas. Muito bem. E aí, pessoal, resultado aí da aula passada, mais uma vez, nós chegamos aqui na função de transferência desse filtro, que é a saída dividido por entrada, ou seja, isso aí é a tensão de saída, que é o VC, aqui ó, tensão do capacitor, dividido pela tensão de entrada, só recapitulando, isso aí está no domínio da frequência, no domínio fasorial, isso aí são fasores, essas duas tensões são tensões fasoriais, e nós chegamos que a expressão aqui da função de transferência do nosso filtro era dada por essa expressãozinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui o módulo, eu não vou falar isso, só para vocês observarem, 1 dividido pela raiz quadrada desse troço doido aí, e a fase é menos o arco tangente de ômega RC. Esse é o resultado que nós obtivemos na aula passada. E agora sim, pessoal, como é que a gente define quem é o ômega C? Como é que eu defino aqui, ó? E a gente vai fazer uma análise bem rápida aqui de ômega C. Ômega C é a chamada frequência de corte, dada em radianos por segundo. E se você quiser em hertz, mais uma vez, basta dividir o valor por 2π. Qual que é a condição, ó? Qual que é a condição para que nós possamos calcular o ômega C? E tem várias formas de fazer isso, eu vou fazer isso de uma forma mais intuitiva, obter aí a expressão matemática do ômega C de uma forma bem intuitiva. E aí, anota no seu caderno, pessoal, o ômega C ele é calculado, ele é obtido quando a resistência é igual à reatância capacitiva do meu circuito. Essa é a condição. O valor de ômega que satisfaz essa igualdade é o ômega que a gente chama de ômega C, é a frequência de corte do meu circuito, do meu filtro aqui, passa-baixas. E vai ser também de passa-altas, mas mais para frente a gente chega lá. Em outras palavras, eu estou interessado em trabalhar com isso aqui, pessoal. R é igual a XC. Vejam, ó, XC aqui é a reatância capacitiva, assim que a gente costuma representar, né, pessoal? R, o valor de ômega que satisfaz essa expressão, tal que R, o valor da resistência, seja igual ao valor da reatância capacitiva, é o ômega C, é o que a gente chama de frequência de corte. E agora é só usar essa expressãozinha e isolar o ômega nessa expressão. Vamos lá, vamos fazer aqui embaixo mesmo. Então eu vou dizer que R, tá aqui, ó, R é igual. E aí a reatância, a gente costuma ignorar o J aqui, ó. Reatância aí é essa capacidade do elemento, enfim, se opor à corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica, mais ou menos no conceito que nós utilizamos aí de resistência. A reatância ela é dada por 1 dividido por ômega C. A gente meio que ignora o J, que na realidade é o módulo, né, pessoal? É o módulo da impedância puramente capacitiva. Tá aqui, ó, impedância puramente capacitiva é 1 dividido por J ômega C. Se eu pegar o módulo disso, ó, vejam só que facinho. Isso aqui é a mesma coisa do que menos J vezes 1 dividido por ômega C. E aí, passando esse número complexo aí para representar ele em coordenadas polares, isso aqui é 1 dividido por ômega C, que é o módulo do meu número complexo, ângulo de menos 90 graus. Poxa, a letra ficou meio tremida, mas eu acho que dá para entender aí o que eu estou querendo dizer, tá, pessoal? Então tá aí. E aí, essa é a ideia, né? Fazendo isso, vamos obter quem é a minha frequência de corte, que é dada por essa expressãozinha. O que eu vou fazer aqui? Muito simples, eu vou isolar o ômega. Isolando o ômega, eu tenho que ômega, tá aqui ó, ômega, que eu já vou chamar de ômega C, ele é dado por essa querida expressão, muito famosa expressão, que é 1 dividido por quem? 1 dividido por RC. 1 dividido pela resistência vezes a capacitância. Está aqui para a gente, ó, 1 dividido por RC. Essa é a frequência de corte de um filtro passa-baixas, um filtro RC.
Beleza, pessoal? E aqui, mais uma vez, se você quiser isso aí em Hertz, é uma formulinha bem famosa também, basta pegar esse resultado e dividir por 2π. Eu vou colocar aqui, ó, a frequência em Hertz, vou colocar ela em azul aí para você, ó, vou chamar ela de FC, dada em Hertz, frequência de corte, dividindo por 2π, é a mesma ideia, pessoal. Isso aqui vai ficar 1 dividido por 2π vezes R vezes C, e tá aí pra gente a frequência de corte, agora dada em Hertz, aqui é frequência mesmo, né? O ômega radianos por segundo e o FC aqui, ômega C em radianos por segundo e o FC dado em Hertz. São as duas expressõezinhas que são bem famosas, vocês vão encontrar isso aí comumente na literatura. Tudo bem, pessoal? E agora, uma pergunta que a gente costuma fazer, que é uma pergunta sempre muito relevante, é essa pergunta que vocês estão vendo aqui, ó. Qual é o valor do módulo da função de transferência no ponto ômega C, quando a frequência ali está exatamente em ômega C, quando a frequência vale 1 dividido por RC. Quanto vale o módulo da expressão aqui, o módulo da função de transferência? E eu já coloquei aqui, ó, o módulo da função de transferência para que nós possamos fazer a devida substituição. No gráfico, esse gráfico aqui é um resultado lá da aula passada, eu usei um exemplinho e daqui a pouquinho a gente vai voltar no exemplo para eu destacar ainda mais o que eu estou querendo mostrar para vocês. Dá uma olhadinha, ó. No gráfico aqui eu coloquei o valor de ômega C. O que eu estou perguntando? No que consiste aquela pergunta? Eu quero saber que quando eu jogar ômega C na expressãozinha que está ali na direita da nossa tela, quando eu jogar ômega C aqui nessa expressão, qual é o valor do módulo da função de transferência? Em outras palavras, é a imagem da minha função, né, pessoal? Não tem muito segredo aqui, não. Estou marcando aí para vocês, ó. O que eu quero saber é o que eu vou marcar agora com um pontinho de interrogação ali no cantinho esquerdo da nossa tela. Quero saber aí qual que é o valor do módulo da função de transferência, colocando o ômega C na função. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Vejam, pessoal, é um resultado extremamente simples. Dá uma olhada, ó. Substituindo o ômega por ômega C, quanto que vale o ômega C? O ômega C ele aparece aqui no denominador, não parece? Ó? No denominador da minha expressão, isso é a raiz quadrada de 1 mais ômega RC ao quadrado. Poderia ter colocado todo mundo elevado ao quadrado, como eu fiz ali em cima, só que aqui eu já facilitei. Peguei todo mundo, ó, ômega RC, e elevei ao quadrado. Acho que fica mais interessante de trabalhar dessa forma. E vejam, ó, substituindo o ômega por 1 dividido por ômega C, ou por 1 dividido por RC, perdão, ômega C é 1 dividido por RC, notem que 1 dividido por RC corta com RC, que dá 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Portanto, a raiz quadrada aqui, ó, isso aqui ficou raiz quadrada de 1 mais 1. 1 mais 1 costuma dar 2, né, pessoal? E, portanto, a nossa expressãozinha vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a 1 dividido por quanto? Por raiz de 2. Olha só o 1 raiz de 2, 1 dividido por raiz de 2, aparecendo aí mais uma vez. Um resultado extremamente famoso, pessoal, só para deixar bem claro aí. E 1 dividido por raiz de 2, a gente costuma aproximar, um resultado bem encontrado em livros, isso aqui dá aproximadamente 0,707. Tá aí um resultado famoso, pessoal. Então, vejam, o que é 0,707? Está aqui, ó. É o valor da função de transferência, ou melhor, do módulo da função de transferência, quando eu coloco ômega C na função aí, na expressãozinha matemática do módulo da função de transferência. Em outras palavras, voltando lá no meu gráfico, ó, só para a gente se destacar ali, eu vou apagar o pontinho de interrogação e vou colocar lá, ó, 0,707. E nós vamos comprovar isso aqui na prática daqui a pouquinho com um exemplo lá no MATLAB. Na verdade, é o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, tá, pessoal? Então vamos lá para o MATLAB, vamos fazer essa provinha matemática, vocês vão ver que é bem tranquilo de se trabalhar. Vejam só o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse aqui é o script lá da aula passada, não tem muito segredo. Eu defini valores aqui só para trabalhar melhor com esses valores, para dar continhas exatas. Eu acho que fica bem interessante trabalhar assim, o importante é sempre mostrar o conceito para vocês. Vejam, ó, resistência vale 10, capacitância vale 10 milifarad. Se eu fizer 1 dividido por RC, isso aí vai dar 10, não vai? Pode fazer a continha aí, ó. 1 dividido por 10 vezes 10 milifarads. Você vai encontrar o resultado 10. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Quer ver? Eu posso... E aqui estão as expressões do módulo e da fase. Esse script não vou comentar de novo. Já comentei na aula passada. Volta um vídeo aí para você conferir as explicações. E agora vamos dar um run aqui, só para que vocês possam avaliar. E agora, pessoal, quer ver? Eu posso vir até aqui no MATLAB, ó, na telinha, no console aqui do MATLAB, e eu posso escrever aqui só para que nós possamos calcular. Ó, ômega C é igual a 1 dividido por resistência vezes capacitância. Vamos escrever aqui, ó, R vezes C, e dar uma olhadinha aí, ó, fazendo aquele cálculo, você vai chegar no ômega é igual a 10. Deixa eu mostrar para vocês lá no gráfico. Agora vamos lá, ó. O primeiro gráfico aqui em azul diz respeito ao módulo da função de transferência. Vamos ver aí, ó, colocando
o cursor aqui em ômega C é 10. Eu tenho que ter aproximadamente 0, ah, tá lá, ó, 0,7071 aí aproximadamente, que é o 1 dividido por raiz de 2. Vejam, ó, quando nós estamos aqui em ômega C, na função de transferência, o módulo da função de transferência vale 1 dividido por raiz de 2, que é a imagem da função, que é o que ele chama de y. X aqui é o valor de ômega e y é o valor do módulo de h de j ômega, que é o módulo da função de transferência. E agora, pessoal, acho que não custa nada comentar, acho que sempre bem interessante fazer esse comentário. Vamos dar uma olhadinha na fase também? Ou seja, o que eu estou perguntando aqui para vocês? A fase bem rapidinho. Qual que é o valor da fase quando o circuito está operando lá na frequência de corte? Quando você está trabalhando na frequência de corte. Olha que interessante, ó. Eu posso olhar a fase aqui, quer ver? Eu posso até copiar isso aqui. Vou copiar a fase aqui da minha função de transferência, que é arco tangente, menos arco tangente de ômega RC, se não me falha a memória. Vamos escrever ela aqui embaixo, ó. A gente costuma representar assim, né? Θ de ômega, escrever aqui, ó. Θ de ômega é igual a menos arco tangente de ômega RC, que é essa expressãozinha aí. Se o circuito está operando, aqui para a gente já fechar nossa aula, se o circuito está operando em ômega C, esse ômega aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 1 dividido por RC. Ora, 1 dividido por RC vezes RC, esse arco tangente aqui dá quanto? Dá 1. Olha que fácil, pessoal. Arco tangente de 1, ou seja, eu estou procurando qual que é o arco cuja tangente vale 1. Esse ângulo aí dá 45 graus. Só que tem um sinalzinho de menos aqui, tem que ficar muito esperto. E, portanto, o valor do ângulo da minha fase, quando o circuito está ali na frequência de ômega C, na frequência de corte, o ângulo ele vale menos 45 graus. Quer ver como isso é verdade? Vamos voltar lá no gráfico, só para a gente já fechar a nossa aula. Posso até sair da tua frente aí, para a gente avaliar um pouquinho melhor. Vamos colocar o cursor aqui, ó, em ômega C. Ômega C vale 10. Vamos voltar aqui exatamente. Deixa eu ver se eu consigo pegar o 10 aqui, pessoal. Perfeito, ó. Olha que bacaninha. Quando o x é igual a 10, que é o valor de ômega, o arco tangente aqui, ou melhor, a fase da minha função de transferência, ela vale menos 45 graus. E só recordando, qual que é o comportamento da fase mesmo? O comportamento da fase, quando o x é pequenininho, você tem lá uma fase muito próxima de zero, ou zero, enfim, e à medida que você vai aumentando o valor de x, ou seja, você está varrendo o ômega, o espectro, aumentando o valor de ômega, a fase ela vai se aproximando de menos 90 graus. Tá lá, ó, se vocês observarem o cursor, é exatamente isso que está acontecendo, e esse é o comportamento do nosso filtro RC, filtro passa-baixas, com a saída no capacitor. Beleza? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.